Eu me chamo Gabriel. Oi. Deus tem me desafiado já há 3 anos. Eu tenho estado nessa igreja, liderando o Ministério aos Jovens, o Geração Atos. E hoje eu passei o dia, amanhã, na verdade, com um grupo de jovens da nossa igreja estudando sobre pureza sexual no nosso movimento, o Atitude 434. E hoje a gente veio ter um tempo com a congregação, com a nossa comunidade, de falar um pouco sobre a Atitude 434, de falar um pouco dos nossos desafios e tentar plantar no coração de vocês essa semente tão profunda que tem brotado dos nossos corações, de amor a poder transformar os jovens da nossa comunidade, dessa cidade, através de um movimento de pureza baseado nas Escrituras, fundamentado na Bíblia, de acordo com o que Deus sonhou para nós. Os irmãos sabiam que em 2001, só no ano de 2001, 11 mil filmes pornôs foram lançados, enquanto toda a indústria de Hollywood lançou apenas 400 filmes. 11 mil filmes pornôs, contra 400 lançamentos de Hollywood. Só em 2001, 70 mil novos websites pornográficos foram colocados na internet. Hoje existem aproximadamente 12 mil sites de pedofilia na internet. Desses, 40% estão nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, a pornografia gera um faturamento anual de 10 bilhões de dólares. ,85% dos jovens até 19 anos já tiveram um relacionamento sexual. Segundo a revista Eclésia, 52% dos jovens crentes já tiveram um relacionamento sexual. Os americanos gastam anualmente 14 bilhões com pornografia. Junto, mais do que a liga de beisebol, futebol americano e basquete. As 3 ligas juntas, esses 14 bilhões de dólares são mais do que eles gastam com tudo isso. E como consequência, essa juventude está enfrentando doenças venéreas, gravidez, aborto, traição, divórcio, tristeza, discórdia, insegurança, frustração, adultério e até impotência. 1 de cada 4 bebês que nascem no Brasil são filhos de mãe solteira. Mães entre 10 e 19 anos. 80% das mães com menos de 18 anos vão criar os seus filhos na completa pobreza. 3,75 milhões de jovens são infectados por uma doença sexualmente transmissível todos os anos. Mulheres que dormiram com mais de 3 homens na sua vida têm 1.500% mais chance de terem câncer cervical. 65 milhões de americanos têm uma doença sexualmente transmissível, mais ou menos 1/3 da população brasileira. A maioria dos 1,5 milhões de abortos que são feitos todos os anos são feitos por solteiros, jovens, que não mediram as consequências na hora de terem ato sexual. O Atitude 434 é o nosso movimento de pureza sexual. Nosso, porque nasceu nessa igreja. O Atitude 434 nasceu em 2006, quando, por causa dos muitos rumores de jovens da nossa comunidade, extremamente envolvidos com doenças, com lutas na área sexual, com gravidez, com masturbação, com pornografia. Quando muitos desses rumores começaram a chegar lá dentro da sala do Ministério de Jovens, lá na secretaria da igreja, muitos aconselhamentos, muitos casais de namorados caindo na área sexual, nós entendemos que era hora de nós darmos início a um movimento de pureza sexual, com base nas Escrituras, na nossa igreja, da nossa igreja, feita aqui para nós. O Atitude 434, então, é lançado no dia 1º de maio de 2006, num acampamento de jovens de 2006. Mais de 300 jovens assumiram um compromisso com a pureza sexual naquela noite, 1º de maio de 2006. Eu estava lá, solteiro na época, e foi lá que eu fiz o meu primeiro voto real, prático, público de pureza sexual. E aí você me pergunta, mas o que é a Atitude 434?
A atitude 434 é um movimento de pureza sexual, conforme a vontade de Deus previamente revelada nas Escrituras, selado publicamente pelo uso de uma aliança de prata. Um pacto com Deus e com nós, com a igreja. É um pacto feito diante de Deus, mas também diante dessa congregação, de se manter puro diariamente, fugir da imoralidade sexual, de dar dignidade ao meu corpo e não me deixar dominar pelo desejo. E aí muita gente me pergunta, por que 434? 434 é uma referência a 1 Tessalonicenses 4, versículos 3, 4 e até uma partezinha do 5. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Deus quer de mim uma vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo e não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Essa é uma tradução que você não vai encontrar na tua Bíblia. Essa é uma tradução livre, que nós adaptamos para que os jovens pudessem decorar esses versículos. Mas se você lê a tua versão, qualquer que seja, você vai ver que é basicamente isso que diz em 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. No Atitude 434, os jovens são convidados a viverem um pacto de pureza e usarem essa aliança de prata como um símbolo dessa pureza. A minha está aqui desde 1º de maio de 2006. Depois do meu casamento, ela continua aqui, porque para mim ela significa vida pura, vida longe dessa sujeira que o mundo me oferece. Essa sujeira que não está só na pornografia na internet, mas está no outdoor. Os outdoors hoje na rua matariam o teu bisavô de um infarto do miocárdio. De tão pornográfico que eles são. As novelas, os filmes, nós somos expostos à imundície da nossa sociedade o tempo inteiro. Então, o Atitude 434 foi criado com base em 4 práticas. Nós convidamos os jovens, primeiro, a verbalizar publicamente o seu compromisso com a pureza sexual. Eu, Gabriel, publicamente, diante de todos vocês, posso dizer abertamente que eu tenho um compromisso com a pureza sexual. Um desses dias eu cheguei num autopeças para comprar uma peça para o meu carro, e eu pus a mão em cima do balcão e disse, eu preciso do... E o cara não deixou nem eu terminar de falar, olhou para a minha aliança e disse, ei, tu é daqueles caras que não fazem sexo, né? Publicamente, eu sou um daqueles caras que não faz sexo antes do casamento. Publicamente. Esse é uma das práticas do Atitude 434. Então, nós convidamos os jovens a dizerem publicamente, eu não faço sexo antes do casamento. A dizerem, eu tenho um compromisso com as disciplinas espirituais clássicas. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar, eu vou praticar jejuns, eu vou servir, quer seja na comunidade local, quer seja lá onde eu moro. Eu vou servir como estilo de vida. Eu vou ter um mentor espiritual, alguém que vai me acompanhar, que vai cuidar de mim, que vai olhar pela minha vida. Então, nós convidamos os jovens a terem uma prática de disciplinas espirituais. Terceiro fundamento, terceira prática do Atitude 434 é prestar contas ao mentor espiritual. E isso envolve vocês, e por isso eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para explicar. Em 2006, quando eu fiz o pacto, eu era solteiro. E eu tinha as minhas lutas na área sexual. Nenhum jovem que viveu até os 18 anos fora da igreja como eu, pode dizer que não tem nenhuma luta na área sexual. Eu tenho as minhas lutas sim. E naquela época eu procurei um homem mais velho do que eu, mais experimentado, um homem casado, com sabedoria mais do que eu. Não é alguém perfeito, mas é alguém que andou na caminhada cristã mais do que eu. Eu fui aquele homem e disse, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de ajuda. E eu peguei um homem mais velho e falei, de agora em diante eu vou prestar contas da minha vida para você. E eu vou me submeter a você, entendendo que Deus vai usar você como autoridade na minha vida. Aí agora eu estou falando para os pais, casais, homens casados, mulheres casadas. Essa é uma geração sem referenciais. O professor da escola não é mais um referencial. Sabe quem é o referencial dessa geração? A Britney Spears.
O referencial dessa geração é o Bob Burnquist, um dos maiores skatistas brasileiros. Esses são os referenciais, o Rodrigo Santoro, a Luana Piovani. Esses são os referenciais dessa geração. A nossa geração, a geração de entre 14 e 25 anos, precisa desesperadamente de homens casados dispostos a investir na vida deles, a ensiná-los como serem homens, como serem responsáveis, como serem maridos de uma só mulher. Essa geração é uma geração carente de um mentor espiritual, de um homem mais velho, de uma mulher mais velha. A Bíblia diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, os homens mais velhos ensinem os mais novos. Eu posso dizer abertamente para você, que se Nando e Kátia não tivessem andado tão perto de mim e da minha esposa Clarice durante o nosso namoro, talvez eu não poderia chegar aqui para dizer que eu cheguei virgem no meu namoro. Que eu recebi a minha segunda virgindade de Deus quando eu entreguei a minha vida a Ele. E eu fiquei 9 anos esperando pela minha esposa. Eu cheguei aqui porque um homem e uma mulher deixaram ser usados por Deus na minha vida e na vida da minha esposa. E esse é um desafio para vocês. Talvez algum jovenzinho vai bater na tua porta e vai dizer: por favor, anda comigo. Por favor, me acompanha. Por favor, me ajuda a me manter puro. E fica o desafio para vocês, igreja, a responderem positivamente, a cuidarem dos mais novos. E por último, o Atitude 434 está baseado numa prática que a gente chama de influenciar os outros à pureza. Quem não influencia, é influenciado. Então, para que eu não seja influenciado, eu tenho que dizer abertamente, convidar outras pessoas a assumirem um compromisso com a pureza. O Atitude 434 não é um evento. Ele não é uma moda, como a gente tem visto no jornal por aí. Ele não é algo que acontece uma vez a cada 6 meses, um evento, um show. O Atitude 434 é um movimento de contracultura que tem revolucionado a sexualidade de jovens, adolescentes, adultos e casados nessa congregação, em outras congregações por aí, em outras igrejas Brasil afora. Vamos ver. Quantos aqui já fizeram o pacto do Atitude 434? Levanta a mão aí para mim. Olha só. Esse pessoal está envolvido com a Atitude 434. Homens casados, senhoras envolvidas com a Atitude 434. Quantos passaram o dia com a gente no Querigma hoje, fazendo o seminário do Atitude 434? Olha eles lá, ó. A maioria está ali, mas tem gente aqui. E quantos estavam lá quando a gente lançou, 1º de maio de 2006, junto comigo? Quantos estavam lá? Aê! A verdade é que nós temos vivido a Atitude 434 já desde 2006 na nossa igreja, quase 3 anos, e sonhando com que essa igreja em peso faça parte desse movimento. Os benefícios dessa revolução sexual têm atingido já outras igrejas. Igrejas em Manaus, igrejas em Recife. Há 2 semanas atrás, eu e Jones estivemos em Recife, pregando a Atitude 434 para mais de 500 jovens reunidos numa sala de cinema. Eu fico imaginando o impacto naquela cidade que 500 jovens dizendo sim para a pureza sexual estão fazendo. Outras igrejas, Brasil afora. O Atitude 434 é fruto do mover de Deus, que convoca o seu povo a quebrar os pactos com a deusa da luxúria, a quebrar os pactos com a pornografia, a quebrar os pactos com o adultério, com a prostituição, e assumir um único pacto com Jesus nosso Senhor. Um pacto com Deus. Nenhuma aliança feita por nós com nenhum ídolo do nosso passado é mais forte do que o que Jesus fez naquela cruz através da morte dele. A aliança de Cristo é superior a qualquer outra aliança que eu já vivi. E é com base na aliança com Deus, através de Jesus Cristo, que eu assumo um compromisso de santidade, de pureza sexual. Eu não preciso mais temer as ameaças do pecado. Eu não preciso mais me render à mídia que diz que eu tenho que usar camisinha antes do casamento. Que no carnaval eu tenho que levar 200 camisinhas, porque as 200 vezes que eu for transar com mulheres diferentes, eu preciso estar usando camisinha. Eu não preciso me render à mídia, que quer me vender carro, e para me vender carro usa mulher nua. Cerveja, mulher nua.
Havaianas, mulher nua. Eu não preciso mais ser escravo dessas coisas. Eu estou livre da ditadura do desejo, da escravidão dos desejos insaciáveis. Eu estou livre dessa prisão espiritual que tenta me dragar, que tenta me sugar o tempo inteiro. Nunca mais. Jesus pagou o preço. Nunca mais eu preciso me render a essas alianças, a esses pactos do meu passado. Uma aliança incondicional, inquebrável, de amor por mim foi estabelecida naquela cruz. Hoje de manhã e ontem de manhã, cerca de 70 jovens e adolescentes passaram por uma maratona de quase 6 horas, ouvindo sobre o plano de Deus, o plano de Deus revelado aqui na palavra dele, para o sexo. Nós falamos abertamente sobre sexualidade, sobre o Deus que criou o sexo, sobre como Deus imaginou o sexo para a minha vida e para a vida de cada um de nós. E nós, durante 6 horas, falamos, desafiamos, pregamos para que eles pudessem decidir quebrar os antigos pactos e firmar uma nova aliança, abandonando a idolatria e se entregando à santidade em Cristo Jesus. Nós entendemos que Deus pensa em sexo. Deus criou o sexo. Era plano de Deus, mas Deus criou o sexo como algo sublime, maravilhoso, superior, algo intocável, que acontece entre um homem e uma mulher que verdadeiramente se amam e assumem um compromisso voluntário de estarem juntos para o resto das suas vidas. Nós trouxemos a verdade à luz, a claras luzes diante daqueles jovens. Nós convidamos cada um daqueles jovens a, quebrando as antigas alianças, firmar uma nova aliança, que revelem o meu entendimento de que eu não tenho que ser puro. Eu quero desesperadamente ser puro. Eu quero ser santo. Eu quero viver uma vida pura para a glória de Deus. Para mim não é mais um peso, não importa se os outros dizem que é loucura ou se é tolice, se eu sou retrógrado ou ultrapassado, eu acredito na virgindade. Eu quero ser puro, eu quero ser santo, na dependência do Espírito Santo de Deus, porque nas minhas forças eu não consigo, mas na dependência do Espírito Santo de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. A Epístola aos Romanos, capítulo 6, verso 11, Paulo diz assim: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo, do corpo de vocês, ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Jesus se entregou para que nele nós pudéssemos estabelecer uma nova aliança. E a minha pergunta é: qual é a sua resposta a essa entrega de Jesus? A minha resposta? Uma aliança de pureza e de santidade com o meu Senhor. Sim, eu quebrei os meus antigos pactos. Eu quebrei os pactos com os ídolos que dominavam a minha vida. Agora eu fiz e vou fazer todos os dias uma aliança de pureza com o meu Mestre, com o meu Deus, com o meu Senhor. Toda vez na história que Deus está para fazer alguma coisa grande, Ele faz duas coisas. Deus levanta um líder e Deus estabelece uma aliança. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão. Deus convida o seu povo a se aliar a Ele no que Ele está fazendo. Deus tem convidado milhares e milhares de pessoas a se unirem a Ele nesse movimento de pureza sexual, que pode fazer diferença nessa cidade, nesse país, se nós decidirmos estamparmos nos nossos peitos a verdade de Deus sobre a sexualidade. E aí, está a fim de se aliar a Ele? Está a fim de se unir a Deus fazendo parte dessa aliança?
Nós temos que responder abertamente, meus irmãos. Claramente, nós temos que falar a todos os ventos. Nós temos que nos render à verdade de Deus, espalhando, glorificando publicamente Deus através do meu corpo, santificando o meu desejo, consagrando a minha vontade, entregando a minha mente, restabelecendo a minha pureza, declarando que eu quero sim ser restaurado, purificado, santificado, separado, selado por Deus para a minha relação com a minha esposa. Eu acredito na instituição da família. Eu acredito na unidade celular, unidade máter da nossa sociedade, a família, onde um homem ama uma mulher e essa mulher ama o seu homem incondicionalmente, até que a morte os separe. E eles criam os seus filhos nesse amor, glorificando a Deus através da sua união. Eu fui feito virgem de novo, pois o meu coração foi purificado e selado para o meu Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É assim na minha vida e é assim na sua vida também. E aí você pode me perguntar: mas Gabriel, por que essa aliança? Por que você tem que usar um anel, uma aliança de prata? Por quê? Primeiro, a minha aliança é um símbolo físico de uma realidade que é espiritual. A realidade do meu pacto é espiritual. Mas fisicamente, todos os dias, quando eu olho para ela, ou quando as outras pessoas olham para ela, eu sou lembrado da realidade espiritual que eu fiz. Assim como o sangue nas portas, na Páscoa com Moisés, assim como o pão e o vinho na ceia, assim como o batismo, símbolos físicos de uma realidade espiritual. É uma declaração de que eu dependo da graça, publicamente. É um marco, um memorial. Eu nunca mais vou esquecer o dia que essa aliança veio para o meu dedo. Foi um marco na minha vida. Estava público, ninguém pode negar que eu fiz esse pacto. Haviam 350 pessoas olhando naquele dia, quando eu assumi esse pacto. É um testemunho diante de principados e potestades, que eu não devo nada a eles. Eu tenho um pacto de pureza com o meu Deus. É uma declaração de fé de que o pecado não tem mais direito sobre mim, que o meu corpo não serve mais para servir ao pecado, mas ao contrário, para servir a Deus. Uma aliança de viver todos os dias da minha vida, fugindo da imoralidade sexual, dando dignidade ao meu corpo e não sendo dominado pelo desejo. Não é uma promessa de que eu não vou pecar mais, não é. Não é uma promessa de que eu sou forte, perfeito, não é isso. É uma declaração de que o meu corpo pertence ao Senhor e que eu vou usá-lo para adorá-lo. Um pacto de me manter puro sexualmente, segundo o poder de Deus e não o meu poder. O poder e a vontade de Deus que se manifesta na minha vida. Eu não posso mais me calar. Nós não podemos mais nos calar como igreja, irmãos. Nós não podemos mais continuar sozinhos, escondidos, fingindo que nada está acontecendo, fazendo de conta que essa não é uma luta de todos nós. Nós somos o corpo de Cristo. O seu pecado influencia a minha vida. A sua pureza influencia a minha vida. A pureza de um jovem, a pureza de um adolescente, a pureza de um homem casado, é minha responsabilidade também. Nós temos que, como igreja de Jesus, olhar de frente à questão sexual e nos desafiarmos a viver juntos essa luta, para que a vontade de Deus seja feita aqui, hoje, não amanhã, não só na eternidade, mas hoje, aqui, nesse lugar, para a glória de Deus, para que principados e potestades possam ser envergonhados, para que quando eles organizarem a parada gay, nós possamos organizar a parada do orgulho virgem, para que nós possamos viver contra a cultura, para que nós possamos dizer, sim, um caminho sobremodo excelente, esse caminho está aqui, ó. Mas agora eu queria falar especificamente com os jovens que passaram um dia conosco fazendo o seminário do Atitude 434. Jovens que foram expostos a muito conteúdo bíblico sobre a vontade de Deus, sobre o sexo, para o sexo.
Vocês passaram o dia inteiro, galera, ouvindo sobre o que Deus acredita para o sexo e sobre o sexo. Ouvindo sobre o que Deus sonha que você viva. E você não é obrigado a fazer pacto nenhum. Mas hoje, livremente, nós queremos perguntar para vocês se vocês gostariam publicamente de fazer esse pacto com Deus. Um voto de pureza. Um pacto de santidade com Deus, de permanecer limpo. Publicamente, analisa, pensa. Não faz isso à revelia, não faz isso se você não tem convicção no teu coração. Mas se depois de ouvir tudo que você ouviu ontem e hoje, tudo que você ouviu agora, se depois de tudo isso, você quer firmar um pacto de pureza sexual com Deus e com essa comunidade, fica de pé. Pode chamar, traz os pais aqui, os casais. Vamos fazer o seguinte, então. Vocês que estão decidindo firmar esse pacto de pureza, o pessoal que fez o seminário, o pessoal vem e faz uma fila aqui e uma outra fila aqui, ó. Tá? E esses casais aqui, que são membros da nossa igreja, que servem conosco dentro do Ministério aos Jovens, dentro do Ministério aos Adolescentes, vão estar entregando as alianças e participando do voto de pureza de cada um desses jovens. Aqueles que passaram o dia conosco, tá, pessoal? O pessoal que já fez o seminário de pureza. O pessoal que esteve lá, escutou o conteúdo, foi exposto às verdades bíblicas. São vocês com quem eu estou falando. Esse pessoal aqui, ó, vem para cá, ó, tem pouca gente aqui desse lado. Quando nós desafiamos os jovens a fazerem o pacto de pureza, nós convidamos os jovens a fazer isso publicamente. Não só jovens, mas tem homens casados nesse grupo. A fazer publicamente, diante de Deus e diante do povo de Deus, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero hoje pedir que vocês comigo façam parte desse momento na vida deles. Amém? Traz eles aqui. E eu queria que você estivesse em oração, meu irmão. Eu queria que você estivesse com o coração na presença de Deus, orando pela vida de cada um desses jovens. O que eles estão assumindo hoje à noite aqui não é fácil. Não é fácil. Não é um pacto qualquer, mas é uma afronta aos principados e às potestades que tentam dia e noite derrubar esses jovens, a anular aquilo que eles têm feito, aquilo que eles têm sonhado para a vida deles e para o casamento deles. Esteja em oração, esteja em espírito de oração. Cada um desses casais agora está perguntando olho no olho para cada um desses jovens: você tem certeza que você quer fazer um pacto de pureza com Deus e com a igreja? Olho no olho, cada um. E aqueles que estão dizendo sim, estão recebendo a aliança de prata. Vamos lá? Queria que vocês se virassem para o público, para a nossa congregação, e eu queria convidar vocês a estenderem as mãos na direção deles. Jovens, corpo do nosso corpo, assumindo um compromisso com Deus. E vocês, jovens, vão repetir comigo, mas de coração. Repitam com força depois de mim, do fundo do teu coração. Com essa aliança de prata. Não, força. Com essa aliança de prata, diante de Deus e da sua igreja, assumo o compromisso de manter-me puro sexualmente, para a glória de Deus, na dependência do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. O pecado perdeu a força sobre vocês.
Podem descer pelas laterais, sobe mais o pessoal aqui, ó. Vamos lá, pessoal, um pouco mais rápido. Nós celebramos com cada um desses jovens que estão assumindo diante de Deus o compromisso com a santidade. Nós celebramos porque entendemos que isso pode transformar a vida deles, a família deles, os filhos deles e até a milésima geração, diz a palavra de Deus. Se é isso que vocês desejam, meus irmãos, virem-se para a congregação e repitam do fundo do coração, com todas as tuas forças. Ergam as mãos, irmãos. Com essa aliança de prata, diante de Deus e da sua igreja, assumo o compromisso de manter-me puro sexualmente, para a glória de Deus, na dependência do Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Será que você consegue imaginar o que é ter vivido uma vida inteira sendo atacado pela impureza sexual, sendo atacado pela mídia, e diante de Deus, diante da minha igreja, assumir um compromisso de me manter puro? Será que você consegue entender o que passa no coração de cada um desses que estão aqui? Esse é o meu convite para você, que você em espírito se coloque como se estivesse aqui na frente, que você ore por eles, os abençoe, para que eles possam conseguir se manter puros, santos, para a glória de Deus. Vamos lá, pessoal? Com todas as forças, com essa aliança de prata, diante de Deus e da sua igreja, assumo o compromisso de manter-me puro sexualmente, para a glória de Deus, na dependência do Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Nova etapa, novo momento, novo tempo na tua vida, meu irmão. É agora a hora de fazer diferença. Pode subir, pessoal, vamos lá. Mais rápido. Queria pedir pra vocês acelerarem um pouco, tá? Tem aqui ainda, ó, alguns casais. Aqui, pessoal, aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Pode subir todo mundo. Ricardo, aqui, ó. Orem por eles, intercedam por eles. Acreditem que eles podem sim, na dependência do Espírito Santo, viverem uma vida santa, construírem um casamento feliz para a glória de Deus. Se esse é o desejo de cada um de vocês, voltem-se para a congregação e repitam comigo. Com essa aliança de prata, mais forte, diante de Deus e da sua igreja, eu assumo o compromisso de manter-me puro sexualmente, para a glória de Deus, na dependência do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Sintam-se abraçados por cada um de nós. Como igreja, nós acreditamos nessa pureza sexual. Muito obrigado, pessoal. Vocês podem sair já acabou. Como igreja, nós acreditamos nisso e eu quero convidar você agora a celebrar, junto conosco, junto com cada um desses jovens, aquilo que Deus fez na vida deles essa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Ainda não acabou, irmãos. Não vão embora. Palavras vãs
Eu não quero me envolver com o que não for. Eu não quero perder tempo com palavras vãs. Eu não quero me envolver com o que não for de Deus. Eu quero ser puro. Eu quero ser puro. Cobrir com teu manto. Erguer os meus muros do meu coração. Te entregarei o meu coração. Te consagrarei o meu coração. O meu coração. Te entregarei o meu coração. Consagrarei o meu falar, o meu pensar e o meu sentir, o meu olhar, o meu tocar, o meu agir. Tudo que eu fizer será pra ti. Eu fizer será pra ti. Como é que é, Luizinho? Tu também quer ser santo, quer ser puro? Eu não quero perder tempo com palavras vãs. Eu não quero me envolver com o que não for de Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser puro. Cobrir com teu manto. Quero os meus muros do meu coração. Te entregarei o meu coração. O meu pensar, meu olhar, o meu tocar, o meu agir. Tudo que eu fizer será pra ti. Tudo que eu fizer será pra ti. Meu coração, te entregarei, meu coração, te consagrarei, o meu coração, meu coração, te entregarei, o meu coração. Oi. Podem sentar, meus irmãos. O ritmo hoje é ritmo de jovem e adolescente. Então levanta, senta, concentra, vibra, louva. E assim a gente vai continuando esse tempo de adoração e culto ao Senhor. Ok, passamos por um momento de pacto. Pacto foi estabelecido. Pacto, aqui diante de toda a igreja, foi iniciado. Tantas vezes nós estabelecemos pactos, compromissos, votos. Início de ano, por exemplo. É ótimo para que a gente faça alguns compromissos, promessas. Esse ano eu prometo que vou passar por média. Esse ano eu compro aquele carro. Não, mas esse ano eu termino aquela faculdade.
Você estabelece momentos ali diante de você, diante de Deus e às vezes até diante de outras pessoas, se comprometendo a chegar em algum lugar. Essas pessoas, jovens e adolescentes que vieram hoje à noite aqui, eles se comprometeram, fizeram um pacto, assumiram um compromisso. Mas e aí? Quais são os dramas que nós vamos enfrentar para manter esse pacto? Quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar enquanto olhando para um próximo ano e tantas promessas sendo estabelecidas para manter, para andar na linha ou para andar conforme o plano? O que nos falta ou o que pode nos ajudar para que isso seja cumprido? E eu preciso recorrer a um texto de Colossenses e quero convidá-los a fazer junto comigo. Colossenses capítulo 1, no verso 15. Vamos lá? Se você não está com a sua Bíblia aí, não se preocupe, você concentra aqui na leitura que eu vou fazer. Colossenses, uma carta que Paulo escreveu, está lá no Novo Testamento, mais para o final, livro pequeno, Colossenses capítulo 1, verso 15. Olha só o que Paulo fala a respeito de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Paulo exalta Cristo, mostrando o quanto ele era suficiente e supremo. O quanto ele era suficiente e supremo. Suficiente, essa palavra quer dizer que é algo que é suficiente, é algo que satisfaz, é bastante. Supremo quer dizer que é aquilo que está acima de tudo. Cristo é apresentado como imagem de Deus, primogênito, supremacia, finalidade, mantenedor, o líder, a origem, o plano, o reconciliador, o pacificador. Acho que são características suficientes para provar que Deus, que Jesus é suficiente e supremo. Existem muitas ideias e achismos que podem nos iludir ao ponto de não lembrarmos de que Cristo é suficiente. Existe uma lógica humana que afasta de nós uma verdade básica e vital. Sabe qual é? Cristo nos basta. Ele nos basta para levarmos em diante pactos como esse que foram estabelecidos hoje aqui. Se você entregou sua vida a Cristo, por que você fez isso mesmo? Parou para pensar, depois de alguns meses, anos que você já tomou essa decisão, por que mesmo que você fez isso? Eu não sei você, mas eu fiz isso por entender que precisava de Cristo para preencher alguns espaços que nada e nem ninguém conseguia preencher. Antes de Cristo, eu era talvez como um pote vazio. Esse pote não tinha nada, vazio. Parece, e essa coisa, esse pote vazio, ele perde o seu significado, porque ele não foi elaborado e criado para ficar vazio. Perdeu o seu significado. E aí, gente, por várias vezes, nós tentamos completar ou preencher esse vazio com algumas coisas, sabe? São coisas boas, em várias instâncias, mas também colocamos algumas coisas como programas, colocamos estudo, colocamos dinheiro, colocamos realização, elogios, diploma, mais carro, mais outro emprego, colocamos várias coisas aqui dentro, tentando, na busca de preencher. Pronto, olha, agora eu estou completo, nada mais me falta, tudo agora é suficiente, vejam, estou cheio, completo, não falta mais nada. Em alguns momentos essas coisas me foram suficientes. Muitas delas foram, me agarrei a ela com toda a força, era tudo o que eu precisava. Na minha época de escola, no ensino médio, mesmo frequentando uma igreja evangélica, eu passei alguns anos, ou talvez 2 ou 3 anos, me sustentando na suficiência dessas coisas aqui.
dinheiro que eu mesmo ganhava, namoradas que eu mesmo conquistava, boas notas que eu merecia pelo meu próprio esforço, bicicletas, roupas, passeios que eu mesmo provia para mim, fama na escola por ser um dos melhores alunos. Era eu que conseguia. Isso me bastava, era suficiente. Eu estava completo, já não estava mais vazio. Até que comecei a perceber que, apesar de estar cheio de várias coisas, assim como esse pote aqui, essas coisas já não estavam mais me realizando. Eu não estava satisfeito. Algo estava errado. Como pode? Eu estou cheio, estou completo, mas como não posso estar satisfeito? Vivia com a sensação de que está faltando alguma coisa. Apesar de existir várias coisas me preenchendo, ainda havia alguns espaços. E aquela sensação de vazio e de sem significado ainda me dominava. Sabe, gente, a gente é capaz de passar alguns anos acreditando, crendo que isso e que todas essas coisas são suficientes. Durante essa época fui confrontado com a declaração de que tudo o que eu fizesse deveria ser para adoração a Deus. Adoração a Deus? Como assim? Eu aprendi que o meu estudo, o meu trabalho, a hora da prova, o esporte que eu praticava, tudo isso podia ser um ato de adoração a Deus. O namoro, o meu uso do meu corpo, a minha sexualidade, tudo isso podia ser usado para adorar a Deus. Aquilo não fazia sentido. Para mim, a adoração era louvar a Deus, ler a Bíblia, vir para o culto. Isso é que era adoração. Eu tinha uma visão um tanto quanto limitada do conceito de adoração. Adoração é um estilo de vida, não é prática de determinados comportamentos. Eu estava cheio, mas não satisfeito. Sabe por quê? Porque estava buscando satisfação naquilo, gente, que não é suficiente para me satisfazer. Eu estava num momento que, apesar de cheio, algo estava faltando. E esse algo, sabe o que deveria estar aqui para poder ser suficiente? Jesus. Quando nos dedicamos à tarefa de conhecê-lo, de descobrir mais sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o seu caráter, sobre a sua história, vamos nos tornando parceiros e amigos. Somente um relacionamento direto, transparente e constante com Cristo vai conseguir me preencher por completo. E essa é uma caminhada diária e pessoal. Por que diária? Porque é um passo de cada vez, todos os dias. E pessoal, porque ninguém pode fazer no seu lugar. Caminhar com Cristo, decidir se relacionar com Ele, só cabe a você, a ninguém mais, é intransferível. A quem possa ajudar, é claro, a igreja, grupo pequeno, estamos aqui para isso. Mas só você pode decidir seguir a Cristo, ou ser preenchido por Ele. O nível de Cristo em mim não muda. Se você aceitou Cristo já na sua vida por completo, Ele preencheu tudo, não deixou nenhum espaço. Então, gente, quando Cristo um dia entrou na minha vida, aconteceu algo fantástico, sabe? À medida em que eu me relacionava com Ele, à medida em que Ele me preenchia por completo, todas essas coisas aqui começaram a não ser assim mais tão suficientes, elas começaram a extravasar, a sair. Já não tinha, parece, mais espaço para essas coisas, porque o meu relacionamento com Jesus estava ocupando tudo. Meu coração, minha mente, estava ocupando as minhas atitudes, as minhas decisões, tudo estava sendo preenchido. Jesus passou a ser suficiente, ao ponto de todas essas coisas serem eliminadas. Eu não coloquei muita força em ter que eliminar cada uma delas, uma caçada. Às vezes a gente dedica tanto tempo a eliminar o pecado e esquece apenas de se relacionar com Jesus. Às vezes gastamos mais energia em tirar as coisas ruins de dentro. Deveríamos gastar muito mais energia em colocar Jesus para dentro. E à medida em que eu coloco Jesus para dentro, essas coisas vão vir ser uma consequência. Algumas coisas permanecem em ficar por muito tempo. Insistimos, mas elas permanecem. Para ajudar o pessoal de lá, acho que de vez em quando Deus tem que colocar a mão e tirar mesmo e dizer, chega, basta. Desse processo de Jesus preencher-nos por completo,
Talvez você, não sei se você está observando daí, você diz, ei, mas tem alguma coisa ainda lá no fundo do pote. É verdade, porque existem algumas coisas que ficam, que permanecem. E à medida em que eu acrescento algumas coisas boas, acrescento algumas coisas conforme o princípio da palavra, eu extravaso Jesus para as pessoas. Jesus esbarra nas outras pessoas a partir de mim. Do que eu estou cheio? Quando alguém esbarrar em mim, é isso que vai derramar nessas pessoas. Se eu estou cheio de Cristo, quando alguém esbarrar em mim, extravasa Jesus para essas pessoas. Quando trabalho e estudo de forma honesta, extravaso, revelo Jesus para as pessoas que estão perto. Quando namoro de forma pura, revelo Jesus para os meus amigos e familiares. Quando compro, passeio, me divirto, vejo, escuto, conforme os princípios bíblicos, manifesto Cristo em minha satisfação nele. O que tem sido suficiente para você? O que tem te deixado satisfeito? Se você tem Cristo, você está completo, nada lhe falta. Aí talvez é a hora de você discordar de mim. Como assim nada me falta? Que história é essa? Você não conhece a minha vida para poder afirmar sobre isso. Segura mais um pouco. Se algo parece que está faltando, fica alerta, pois Satanás é mestre em causar essa sensação de que alguma coisa está faltando. Essa é talvez das suas maiores armas, nos convencer de que algo está faltando, nos fazer acreditar que Jesus não é suficiente, que eu preciso ocupar esse espaço na minha vida com tantas outras coisas. Mas quando Jesus já dominou o pedaço, às vezes quando a gente tenta, essas coisas, elas não descem, elas não vão para o mais profundo, porque todo o meu âmago, todo o meu ser já foi preenchido. Isso aqui já não é mais aceito, não combina mais com aquele que me preencheu por completo. Basta, chega disso. Então, se você tem aquela sensação de que alguma coisa está faltando, sabe? Cuidado, fique alerta. Isso aconteceu pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando Satanás ensinou para Eva que Deus estava escondendo algo bom. Por isso proibiu que comessem daquela fruta, lá naquela árvorezinha. Olha, não comam, Deus falou. E Satanás disse, olha, ele só pode estar escondendo algo muito bom. Tem algo muito bom ali, cara, você precisa descobrir. Toca, pega para você, traz para junto. Liga o computador, vê aquela revista, tem algo muito bom ali. Conversa, se relaciona mais profundamente com uma determinada pessoa. Faz aquele contrato ilegal, faz aquela corrupçãozinha, ninguém vai ver. É algo bom, toca naquela fruta. Você vai ver que vai ter coisa muito boa saindo dali. Deus está ali negando algo bom. E essa coisa às vezes insinua na nossa mente e no nosso coração. E quando essa sensação ocorre, fique alerta. Que moveu Eva e Adão, a dúvida de que Deus não foi bom o suficiente. Essa mesma dúvida pode nos mover ainda hoje a buscarmos satisfação em outros lugares. Satisfação em uma transa fora do casamento, satisfação em um arranjo que eu faço na minha empresa, satisfação em algo que eu consigo para poder me trazer mais alívio, para trazer uma picada na veia de prazer, quem sabe. E se você já tem preferido dizer, eu prefiro Cristo, e como Gabriel afirmou aqui, cara, eu vou me manter puro sexualmente, custe o que custar, ou em qualquer outra decisão, segundo os princípios de Deus que você já tenha tomado, talvez alguém diga, mas isso é ultrapassado, é antigo, esse papo aí de transar só dentro do casamento é ultrapassado, é antigo, que é isso? Ultrapassado e antigo é a insistência de fazer a sua própria vontade, a revelia da vontade de Deus. Ultrapassado é insistir em andar na contramão do que o Criador do universo estabeleceu. Antigo é não se renovar, não se atualizar. E não há nada mais atualizado do que a palavra de Deus. Ultrapassado é não ter coragem de nadar contra a maré e aí se envolver com sexo casual, porque está todo mundo fazendo. Todo mundo faz, ora, está na moda, ficar e transar. Se liga, galera, a única forma de andar na moda divina é sendo original. E ser original é resgatar os valores originais da verdade que nunca muda. Sejam santos.
1 Tessalonicenses 4:7, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Tudo que você precisa para manter sua santidade está disponível para você. Adão e Eva achavam que algo estava faltando, e por isso comeram da fruta, justo da única coisa que Deus disse, está proibido. Tinham todo o jardim à disposição. Temos tantas coisas à nossa disposição, temos tantas coisas para curtir a nossa vida, temos tantas coisas para nos deliciar, mas parece que gostamos de preferir aquilo que disse, está proibido. Acreditamos que bom mesmo é naquilo que está sendo negado. Aquilo que nos foi dado, não é bom o suficiente, não me basta, eu quero mais. Mantenha sua mente e coração focalizados na suficiência de Cristo. Ele já lhe preencheu por completo. Está completo. Você não precisa de mais prazeres, de mais diversão, de mais dinheiro, de mais roupas, de mais marca, de mais notas, de mais elogios, de mais fama, de mais comida, de mais beleza, de mais diplomas. Você pode até ter essas coisas. E muitas delas são necessárias até. Mas sabe qual é o problema? É quando nós permitimos que essas coisas sejam a fonte de nossa satisfação. Não permita que a presença ou a ausência dessas coisas ditem a sua paz, o seu amor, o seu caráter ou o seu viver bem. Minha suficiência está em Cristo. Ele é suficiente. Somente Jesus é a fonte de água. Quer beber? Nunca mais teremos sede. Não acredite na mentira de Satanás, na insinuação da propaganda, no convite do amigo, na dúvida da mente, no desejo do coração. Não busque fora do reino o que somente no reino de Jesus você pode obter: satisfação garantida. Percebam que uma vez que tenham Cristo, nada lhes falta. Ele é completo, suficiente, satisfatório. Nada mais é digno de ser buscado para preencher ou satisfazer. Olhe para os aspectos de sua vida como expressão da bondade de Deus. Sua realidade hoje, pasmem, é a expressão da bondade de Deus para você hoje. Você talvez diga, bondade? Mas isso que está me ocorrendo hoje, a situação que eu estou vivendo hoje? Calma. Não tenta evidenciar a bondade de Deus através de coisas que você determina. Não coloca Deus na parede, tentando dar formatos para a bondade e nem para a sua manifestação. Deus não cabe nos nossos formatos de entendimento. Não fique querendo determinar como o amor e a bondade de Deus chegarão até você. Apenas receba e satisfaça-se. Tudo o que eu preciso para ser o que Deus sonhou que eu fosse está disponível agora mesmo. Você não precisa ter mais coisas, nem ser mais parecido com fulano, para ser quem Deus planejou que você fosse. Tudo que você precisa para deixar Deus orgulhoso de você, nesse fim de semana, por exemplo, Ele já lhe deu. Não lhe falta nada. Deus não vai aceitar a desculpa de que você não fez, não foi, não participou, não decidiu, porque estava faltando algo, sabe Deus? Eu não fiz aquilo que o Senhor pediu, não fiz aquilo que estava escrito na Tua palavra, porque tinha alguma coisa fora do lugar. Eu não podia. Se Deus pede, se Deus espera de você, é porque você pode. Deus não vai nos pedir algo que nós não podemos. Se os princípios forem estabelecidos, é porque podem sim ser vividos. Pode ter certeza. Colossenses 3,11 diz, Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo o que eu preciso para ser pleno, satisfeito. Cristo está por completo em todos os que se entregam a Ele. Nada falta. Não dá para aceitar coisas desagradáveis e viver numa boa. Eu sei, se Cristo não for suficiente para mim. Não dá para aceitar a realidade de uma família quebrada se Cristo não for tudo para mim. Não dá para recusar uma transa fora do casamento se Cristo não for tudo para mim. Não dá para recusar uma cola na hora da prova, aquela pesca, se Cristo não for tudo para mim. Não dá para suportar a tentação sexual se Cristo não for tudo para mim. Não dá para eliminar a mentira se Cristo não for tudo para mim. Não dá para tolerar os maus hábitos do meu cônjuge se Cristo não for tudo para mim. Não dá para aturar as injustiças e dissimulações ao meu redor se Cristo não for tudo para mim. Não dá para engolir os desmandos do patrão se Cristo não for tudo para mim. Não dá para ficar imune à corrupção se Cristo não for tudo para mim. Não dá para encontrar sentido no mundo ao nosso redor se Cristo não for suficiente para nós.
Somos do tipo que busca mais evidência da bondade de Deus nas coisas que não temos ou não somos, do que nas que já temos e somos. Somos mais propensos ao lamento do que à satisfação. Vivemos mais em busca de possuir mais coisas do que em usufruir as que nós já temos. Levados e hipnotizados pela sensação de que algo está faltando, fundamentamos nossa frenética procura por preencher espaços que nada e nem ninguém pode preencher, a não ser Cristo. Enquanto Ele não for tudo para você, não faz sentido abrir mão de algumas práticas, de algumas posturas e prazeres. Se você já decidiu que Cristo é suficiente para você, então sua decisão já lhe garantiu o pacote completo de tudo o que você precisa. Não lhe falta nada para ser a pessoa que Deus sonhou que você fosse. Agora, gente, basta se concentrar no tudo que você já tem em Cristo e abrir mão daquilo que não combina mais com os que estão repletos, satisfeitos em Cristo. Agora, se você ainda não decidiu que Cristo é suficiente para você, se você ainda não tomou a decisão de dizer, eu quero preencher a minha vida por completo com Cristo, eu quero lhe convidar a considerar isso, enquanto nós oramos agora. E ao fim dessa oração, eu quero lhe fazer a pergunta, se você hoje vai marcar esse dia com a decisão de dizer, eu quero que Cristo seja tudo para mim. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que é relevante. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que é suficiente, que é supremo, que ao entrar na minha vida não me deixa mais espaços. Muito obrigado pela certeza, Pai. Muito obrigado pela convicção, Jesus, de que o Senhor estará comigo todos os dias, me satisfazendo. Me ajuda, Senhor, a receber de Ti, somente de Ti. Me ajuda, Senhor, a continuar preenchendo qualquer lacuna que possa surgir com o Senhor. E não tentando colocar outras coisas no lugar que só pertence a Ti, Pai. Oro agora, Senhor Deus, por aquelas pessoas que ainda não tomaram essa convicta decisão. E se o Teu Espírito hoje quer resgatar vidas, quer convencer, que o Senhor possa então incomodar alguns corações aqui nesse lugar, a fim de que o Senhor estabeleça uma marca preciosa na vida desses queridos. Faz a Tua vontade, Senhor. Nos guia durante essa semana, durante esse fim de ano, a buscar sempre a suficiência em Ti. Que o Senhor seja tudo para nós, no nome daquele que é o único merecedor da minha adoração. Amém, Senhor. Amém.